Em 1968, William Kennedy descreveu 11 pacientes de duas famílias distintas. Eles apresentavam características clínicas muito parecidas à esclerose lateral amiotrófica. Fraqueza muscular, fasciculações, tanto no corpo quanto na língua. Acontece que esses pacientes eram todos homens e apresentavam características clínicas que ajudam a se diferenciar da esclerose lateral amiotrófica. Se você está interessado em ouvir essa história, antes de tudo já curta esse vídeo, compartilha, aproveita e segue aqui, a gente fala muito sobre doença neuromuscular por aqui. A doença de Kennedy é uma doença extremamente rara, só para você ter ideia, em 9 anos em todo o Reino Unido foram identificados apenas 61 pacientes. Embora Kennedy tenha levado o nome da doença, já havia alguns relatos de pacientes com quadro clínico bem semelhante no Japão. Inclusive, a prevalência dessa doença no Japão parece que é um pouco acima que o resto do mundo, pelo menos é o que está descrito na literatura. O que acontece aqui então é que essa doença tende a acometer homens, sendo raros os casos descritos de acometimento de mulheres. Acontece que essa doença ela é ligada ao cromossomo X. Por isso, a mulher tem 2 cromossomos X, ela consegue então evitar a doença à medida que o outro cromossomo ele tende a ser normal e apenas um alterado. Ou seja, a mulher normalmente ela é portadora do gene mutante, mas quando ela tem um filho e ela passa essa característica genética desse cromossomo X para o seu filho, ele pode adquirir esse gene mutante, com isso ele vinha desenvolver as características clínicas da doença. Essa mutação então leva a uma expansão do CAG, um trinucleotídeos que vai codificar uma proteína. Essa proteína então anormal, ela tende a se ligar em receptores de androgênio. Esses receptores de androgênio, quando essa proteína se liga, elas acabam modificando a conformação desses receptores e isso acaba sendo tóxico para o neurônio. A consequência é a morte desses neurônios. Algo bem parecido com o que ocorre na esclerose lateral amiotrófica, onde você também tem, por fatores tóxicos, a morte de neurônios motores. Mas além da parte motora, uma característica marcante é a alteração em níveis hormonais, o que leva esses pacientes do sexo masculino a apresentar ginecomastia, que é o aumento da mama, e também infertilidade, podendo ter redução do seu órgão reprodutor. Se você for olhar na literatura, então você vai encontrar como característica desses pacientes o fato de eles estarem apresentando fraqueza muscular, atrofia tanto no corpo, tanto nos membros, quanto na língua, só que além disso é relatado também a presença de tremor. Eu não sei se seria exatamente tremor ou seria um polimine mioclonus, que é algo bem descrito em doença do neurônio motor, associado com alterações sensitivas, algo que a gente não costuma ver em pacientes com ela, ou seja, esses pacientes podem apresentar queixa de queimação, formigamento, sensações estranhas e anormais nos membros. Além disso, a presença de câimbras é algo extremamente comum nesses pacientes e também as características androgênicas que esses pacientes tendem então a apresentar. Essas características que vão incluir desde ginecomastia, a disfunção sexual, infertilidade, também redução testicular. Outros achados comuns que a gente pode encontrar, um aumento da CPK, hiperglicemia e dislipidemia. Se você for olhar na descrição inicial feita por Kennedy, ele chamou essa doença de atrofia bulboespinhal de início tardio. Esse início tardio já nos diz que a idade média de apresentação fica aí em torno de 40 anos de idade. E a eletroneuromiografia? A eletroneuromiografia ela apresenta alterações neurogênicas, o potencial motor normalmente apresentam baixas amplitudes e o recrutamento muscular bem neurogênico. O que varia um pouco é a condução sensitiva, que pode apresentar baixas amplitudes em alguns pacientes, a parte sensitiva é absolutamente normal. Mas por que então esses pacientes apresentam alteração sensitiva? Parece que a doença, algumas evidências sugerem que é devido a uma ganglionopatia, lá onde nasce esse neurônio sensitivo no gânglio da raiz dorsal. Como sintomas bulbares, esses pacientes apresentam uma disartria, uma dificuldade em articular palavras, a voz mais embolada, mais arrastada do que o normal. Fala pra mim, paralelo. Estrada de ferro. Esses pacientes podem apresentar disfonia também. Esses pacientes apresentam muita disfagia, uma sensação de alimentação agarrando no pescoço e também podem ter broncoaspiração, principalmente ao deglutir. Esse paciente pode ter pequenos engasgos, levando a quadros de pneumonia, por exemplo. Do ponto de vista de tratamento, não há cura para a doença até o momento. É indicado reposição de testosterona para esses pacientes e acompanhamento fisioterápico e multidisciplinar. Um abraço.